Hoje no quadro Toyota 0 km eu quero mostrar todos os detalhes do Toyota SW4 Diamond Turbo Diesel 2024. Esse modelo que está exposto aqui na concessionária Toyoville, que eu vou deixar o contato na descrição do vídeo para que você possa verificar o valor com os consultores de vendas. Essa é a versão topo de linha, 7 lugares, com Toyota Safety Sense com pré-colisão e ACC, câmera 360 graus, um facelift na parte frontal e também traseira, igualando-se ao design do modelo Legender fabricado fora do Brasil. Uma nova multimídia com conectividade para o sistema Android Auto e Apple CarPlay sem fio, recarregamento de celular por indução e um sistema de som JBL de muita qualidade e tantos outros detalhes que eu vou mostrar para você logo após a vinheta. Quero começar mostrando os detalhes desse SUV da Toyota, partindo aqui dos faróis que são mais afilados, saindo da lateral, vindo até a frente. Todo o sistema de iluminação aqui é em LED, com esses filetes aqui, esses 4 formatos de L, que é o DRL diurno. E aqui, canhão de foco projetor de longo alcance, com acendimento automático, farol alto e baixo. Todo detalhe em black piano que realmente fica bem destacado na parte do farol, acompanhado com essa moldura em black piano que realmente deixa toda a parte do carro mais aparente. Esses vincos também que ficam bem aparentes na parte do para-choque, acompanhado com essa peça em detalhe preto fosco, onde fica localizado o farol de neblina que é em LED. E temos sensor de estacionamento dianteiro com um alerta de proximidade no painel, que é um item de segurança interessante que depois vou mostrar para vocês o funcionamento no interior. Essa peça em black piano faz todo o design aqui na frente do carro, que realmente fica bem aparente e bem bonito. E esse detalhe em cinza metálico também. Nós temos aqui luz de condução diurna em LED, que também é um indicador de seta progressivo quando você dá seta no veículo. E aqui o diferencial é o designer. Essa parte do carro recebeu um facelift e ele é diferente da versão SRX. Nós temos aqui a grade inferior maior e a superior menor, ao contrário da versão SRX. E as aberturas de ar aqui que nós temos é em preto fosco, assim como a parte de cima também na grade superior. Temos câmera 360 graus, o logo translúcido da Toyota, onde temos os sensores com o radar do sistema Toyota Safety Sense com pré-colisão e também a ACC, que depois vou mostrar para vocês no interior. Esse detalhe em black piano aqui na frente que se destaca e também uma câmera na parte ali do para-brisas que monitora todo o trajeto para trazer mais segurança através desse sistema. E os vincos que saem lá de cima do capô vindo até a frente. E agora eu quero mostrar o motor da SW4. A sua motorização é 2.8 turbo diesel intercooler, agora com 204 cavalos. São 27 cavalos a mais do que a versão anterior do modelo 2021-2022, que recebeu atualizações. Ele é um duplo comando de válvulas, 4 cilindros em linha e injeção direta, e não utiliza correia dentada, e sim corrente de comando. Ele teve atualizações nos pistões e ela ficou mais ágil numa saída de trânsito com câmbio automático sequencial de 6 velocidades. Uma outra atualização foi o turbo intercooler maior, que foi posicionado aqui à frente, trazendo um torque de 50,9 kgfm a 2.800 RPM. E também a instalação do filtro DPF. Ele vai fazer a filtragem das micropartículas do diesel, que são nocivas ao meio ambiente, de forma automática ou por um botão que você aciona no painel, sem a necessidade do uso do Arla 32. Eu vou deixar a ficha técnica desse modelo na descrição de vídeo, para que você possa acompanhar detalhes referentes a consumo e quais os acessórios que vêm de série nesse modelo. Notem nas imagens toda a parte de composição dos motores da Toyota. No capô temos manta acústica e também manta acústica entre a parte do painel e o motor, para diminuir o ruído no interior da SW4, que eu vou continuar mostrando para você. Deixa aí nos comentários o que você achou desse modelo e também do canal que mostra os carros em cada detalhe. Para você que curtiu esse vídeo com muita informação dos veículos da marca e deseja acompanhar as novidades do mundo Toyota, eu convido você a se inscrever em nosso canal e acompanhe os vídeos que eu publico
todas as semanas. Os detalhes na parte lateral do modelo começam pelas rodas. Elas são exclusivas para essa versão Diamond, diamantadas das bordas, vindo aqui até o centro com esses vincos diferenciados e a pintura cinza metálica. Acompanha a porca antifurto e o perfil dos pneus é 265/60, roda de 18 polegadas em liga leve. Quero abrir a imagem para mostrar a dimensão da SW4, que mede 4,79 m de comprimento. O vão livre de solo é de 27,9 centímetros. Por isso que ela conta com esse estribo lateral, com esse detalhe em preto fosco, para facilitar para que você suba no veículo, pois realmente é um SUV raiz bem alto e facilita. Temos aqui para-barro tanto no primeiro eixo como ali no segundo eixo, e aqui na caixaria de roda já esse detalhe com um plástico em preto fosco, esses vincos aqui na parte lateral, um contorno aqui da primeira porta até a segunda porta, e aqui um vinco que sai da lateral e termina lá na parte da lanterna traseira. Essa cor aqui predominante é um branco perolizado, e na Diamond nós vamos ter aqui da coluna A, e toda parte do teto aqui é preto, assim como a parte do retrovisor. Isso vai ser só nessa cor branco perolizado ou na prata. A cinza, ela já vai ser toda na cor predominante cinza, e preto, ela vai ficar todo no preto sóbrio. E aqui nós temos coluna A com essa parte em preto fosco, e aqui acima, como eu falei, a cor predominante aqui é preto metálico. Aqui nós temos o detalhe aqui com um indicador de seta, câmera 360 graus, também sensor de ponto cego e sensor de tráfego traseiro. A maçaneta aqui já é cromada, e o detalhe aqui também todo cromado, que tem uma silhueta ali na segunda porta e dá a volta por todo o carro. Na parte do teto, os racks aqui são cinza, e o detalhe aqui na parte traseira também no segundo eixo, suspensão do tipo independente Wishbone, e também a parte aqui com detalhe em preto fosco. E aqui na terceira coluna, na coluna C, esse detalhe em black piano, se ornando aqui com toda essa parte com os pretos que ficam destacados, e os vincos na parte lateral aqui no detalhe do modelo. Os detalhes começam com os 4 pontos do sensor de estacionamento com um alerta de proximidade no painel, que é um item de segurança interessante que depois vou mostrar para vocês lá no interior. Ela recebeu um facelift aqui na parte traseira com esse detalhe com um vinco e essa peça em preto fosco que se destaca, junto com essa peça em black piano que atravessa todo o para-choque traseiro com essas ranhuras e esses vincos aparentes. As lanternas saem aqui da sua lateral vindo até a tampa traseira, e todo o sistema de iluminação aqui é em LED com essas ranhuras aqui que realmente fica bem aparentes, e toda essa moldura em black piano, junto com esse aplique também em black piano que atravessa toda a tampa traseira. Esse vinco que fica bem aparente aqui na tampa traseira, que é a inscrição SW4, o logo da Toyota, e a inscrição Diamond com os detalhes cromados. Limpador do vidro traseiro, aquecedor do vidro traseiro, terceira lanterna de frenagem, e aqui é o aerofólio integrado com antena Shark Fin no teto, que realmente se destaca aqui no modelo. Para fazer a abertura do porta-malas, chave presencial no bolso, apertando esse botão ou passando o pé aqui embaixo para fazer a abertura através do sensor. Traz muita comodidade para você que está trazendo alguma compra e não consegue fazer a abertura aqui da tampa traseira. E aqui nós temos capacidade de 500 litros do seu porta-malas, utilizando os 2 bancos da mesma forma como está esse daqui. Se você utilizar a terceira fileira da forma como está esse banco, esse espaço aqui você vai ter em torno de 180 litros. E aqui vamos ter gancho do lado direito e esquerdo, tomada 12 volts, e aqui o kit de ferramentas para você fazer a troca do pneu se necessário. Iluminação halógena no teto, as alças e também a saída de ar-condicionado aqui para a terceira fileira. Temos também aqui o encosto de cabeça, cinto de 3 pontas e o detalhe também de porta-copos que você consegue estar utilizando aqui também na terceira fileira. Esse modelo possui um sistema de som JBL com 11 alto-falantes, e o subwoofer está posicionado aqui na tampa traseira, que tem todo esse acabamento em preto fosco, as alças e esse botão que você aperta para fazer o fechamento automático. E ela conta com um sistema anti-esmagamento. Quando você se esbarra na porta, ela vai parar o fechamento automaticamente, trazendo mais segurança. O detalhe aqui também da câmera traseira, que depois vou mostrar para vocês lá no interior como é o funcionamento. E aqui, a quinta roda, você consegue fazer a troca se necessário. Aqui também ela conta com a capacidade de carga para 3,5 toneladas, e ela possui também
assistente de reboque, que você trazendo um trailer ou algo ali no engate, numa frenagem mais brusca, um vento lateral, ela vai contrabalancear essa frenagem mais brusca que você está trazendo, para trazer mais segurança para você que está trazendo algo no engate. Aqui também temos lanterna de neblina traseira para trazer mais visibilidade e segurança. E falando em segurança, ela conta no teste de colisão Latin NCAP com 5 estrelas. Então ela possui 7 airbags no total. São 2 airbags frontais, airbag de joelho para o motorista, airbags laterais e também airbag cortina nos vidros. Os detalhes na fileira dos bancos traseiros começam pelo entre-eixo. Ela tem 2,74 m de comprimento. Eu posicionei o banco do motorista aqui todo para trás e vou subir aqui nesse SUV da Toyota para mostrar para vocês a questão do espaço. Mesmo colocando ele todo para trás, você ainda tem aqui, ó, de 4 a 5 dedos mais ou menos de espaço para vocês verem essa questão. O teto ele é preto, com as alças no teto, iluminação em LED, e quem vem aqui atrás vem com muito conforto. Ar-condicionado no modo automático, você consegue controlar o fluxo do ar ou desligar. Saídas do lado direito e esquerdo aqui no teto e também lá na terceira fileira, como eu falei anteriormente. Nós temos aqui portas revistas tanto do lado do motorista e passageiro, e esse gancho que você puxando aqui, você consegue colocar uma sacola ou uma bolsa para que não fique solto no interior do veículo, com capacidade de 4 kg. O detalhe aqui prata e também esse nicho que você consegue utilizar, e também o detalhe aqui com a porta USB tipo C, para trazer mais comodidade para você recarregar o celular se necessário. Revestimento do banco aqui é em couro, com essa parte mais lisa e todo pontilhado aqui ao centro. E antes que você me pergunte no canal, tem outra opção de cor para Diamond? Infelizmente não, só essa cor mais clara. Infelizmente não tem uma cor mais escura como a SRX. Nós temos aqui o detalhe com cinto de 3 pontas e encosto de cabeça para todos os ocupantes. Também porta-copos, que apertando esse botão você tem espaço aqui para 2 opções. Isso ajuda viajando com 4 ou 6 pessoas aqui no modelo. Isofix, que é a fixação das cadeirinhas infantis tanto do lado esquerdo e direito. E aqui você apertando esse botão, puxando essa alavanca, você consegue escamotear o banco do lado esquerdo e direito para ter acesso aqui à terceira fileira. E outro detalhe interessante, você apertando aqui, puxando o banco mais à frente pelo trilho, ele ganha esse espaço. Você consegue aqui no caso se manusear aqui entre o espaço usando a segunda e a terceira fileira com 7 pessoas. Traz mais conforto. E apertando também essa alavanca, você consegue inclinar mais o banco. Notem ali a diferença de ângulo entre um e o outro. Não está usando a terceira fileira? Quem vem aqui na segunda fileira quiser deitar para ter mais conforto, isso é bem interessante. Aqui na parte da porta, revestimento do banco em couro com a parte creme e bege, linha aparente, tudo em couro aqui bem macio ao toque. Inscrição SW4 com esse detalhe cinza, assim como essa parte da porta. E um detalhe, um friso aqui com um filete em LED com iluminação, que é novidade, não tinha no modelo anterior. Vou mostrar lá no outro lado para ver se vocês percebem ali na porta. Todo o detalhe aqui com plástico rígido em preto fosco, aqui o puxador cromado, essa peça em black piano e um acionador do vidro elétrico com uma função auto-down, sobe com um toque só. Esse nicho na lateral da porta, porta-garrafas e o alto-falante aqui na porta da SW4. A sua chave ela é do tipo presencial, com a inscrição SW4, esse detalhe branco e prata. Virando aqui do outro lado, você tem esse botão vermelho para acionar, para encontrar o carro de uma maneira mais fácil no estacionamento. Ele vai soar o alerta. A abertura da tampa traseira e também alarme perimétrico e volumétrico no seu interior. Basta colocar a chave no bolso ou na bolsa, apertar esse botão aqui ao centro para que você tenha acesso à SW4 através da Smart Entry. E agora eu quero mostrar os detalhes na fileira dos bancos dianteiros, que contamos com ajuste elétrico, tanto aqui do lado do motorista como passageiro. Então você consegue colocar para trás, para frente, regular aqui a altura das pernas, regular a altura do banco, e também com esse botão você regula a inclinação das costas para você deixar de acordo com o seu conforto. A inscrição Toyota Diamond aqui no tapete. E agora vamos entrar aqui para conhecer o interior do Toyota SW4 Diamond Turbo Diesel 2024, que já está em funcionamento. Uma tela de 4.2 em TFT e a novidade aqui, uma multimídia de 9 polegadas com conectividade para o sistema Android Auto e Apple CarPlay sem fio, com sistema Harman Kardon
e a inscrição JBL aqui por conta do sistema de áudio, que são de 11 alto-falantes com um subwoofer que eu falei para vocês lá atrás na tampa traseira, que é de muita qualidade. Então nós temos aqui os botões físicos aqui ao lado e o botão de volume. Aqui a opção de mídia, que ela ficou mais sensível ao toque, AM, FM, USB, Bluetooth para você fazer, no caso, a configuração do seu aparelho smartphone para fazer atendimento telefone celular via Bluetooth, projeção de tela. Aqui temos opções com configurações e informações de rota, velocidade média, tempo decorrido e autonomia do combustível. E aqui do lado nós temos o consumo de combustível, tanto histórico, tanto atual, para você ter a média aqui de como está se comportando o veículo referente a consumo. Temos a parte com o telefone aqui que você clica, ele já procura o seu aparelho via Bluetooth para fazer a conexão e as configurações gerais do veículo. Dispositivos, som que você consegue fazer a equalização, sistema do veículo e a parte com configurações do veículo que você consegue fazer a utilidade. A novidade, Android Auto e Apple CarPlay sem fio. Clicou aqui, ele já vai fazer o pareamento com o seu smartphone se você tiver a tecnologia compatível e ele faz sem fio. Isso é um detalhe que ficou bem interessante. Porém, não tem mais TV digital ou GPS integrado, como os aplicativos aqui do Android Auto e Apple CarPlay. Você utiliza GPS no seu smartphone, não colocaram mais essa opção. Novidade aqui também, a iluminação aqui, ó, um filete que vai até o final com iluminação em LED branca, assim como nas portas dianteiras e traseiras, como eu falei anteriormente. Esse detalhe aqui, todo revestido em couro, com uma linha aparente, com a parte bege e creme, um pouquinho mais clara com esse detalhe cinza. Botão Start-Stop para fazer ignição no veículo. Aqui o console central, todo acabamento em black piano. E aqui a parte do ar-condicionado digital, que é 2 zonas. Você consegue colocar uma temperatura aqui para o lado do motorista, uma outra temperatura para o lado do passageiro. Aqui, aquecedor do vidro traseiro, você consegue aumentar e diminuir o fluxo do ar-condicionado, onde você vai direcionar esse fluxo, reuso da ventilação no interior do veículo ou a ventilação vinda de fora, e aqui você consegue ligar a parte da segunda e terceira fileira para fazer a utilização. Mais abaixo, nós temos seletor da tração 4x2, 4x4 e 4x4 reduzido, o assistente de descida, que em off-road ela vai identificar qual roda que tem mais aderência ao solo. Numa parte com muito pedregulho, muita lama, ela vai identificar essa roda que tem mais aderência e vai fazer a frenagem automática, sem que você consiga colocar o pé no freio. Traz mais segurança. Ventilação dos bancos dianteiros com opção de 3 velocidades, tanto do motorista e passageiro. E aqui você tem uma tomada USB para fazer recarregamento de celular ou conectar o seu pendrive para ouvir a música que você prefere. Uma tomada 12 volts e também novidade aqui, sensor com um detalhe aqui, com a plataforma de recarregamento de celular por indução sem fio. Se o seu smartphone tem a tecnologia compatível, você vai conseguir fazer o recarregamento. Todo detalhe cinza aqui e prata no console central, e essa parte aqui que parece amadeirada, com um detalhe cinza que realmente é bem bonito. 2 porta-copos para você fazer a utilização e câmbio sequencial automático de 6 velocidades com conversor de torque. Temos aqui a opção da câmera de ré, para você fazer a opção. Engatou a marcha ré, temos câmera traseira e também o detalhe aqui com câmera 360 graus. Tá escutando esse alerta? Sensor de tráfego cruzado que já está me aparecendo aqui. Você tem as linhas dinâmicas aqui, quando você vira o volante ele já aparece o ângulo aqui de estacionamento para facilitar de certa forma para você que está utilizando. Se você apertar esse botão, só a câmera traseira para ficar com um ângulo melhor para você enxergar, e colocando no modo parking ou neutro, apertando a tecla VIN aqui no painel, você tem essa opção, ó, câmera frontal, apertando mais uma vez, câmera do lado esquerdo e direito que está posicionada nos retrovisores, e apertando mais uma vez, ela volta para a tela anterior. Voltando aqui, ó, vamos descer para o modo drive, colocando para o lado esquerdo as trocas de marchas manuais, para frente da primeira a sexta, para trás as reduzidas, facilita numa descida de serra como o freio motor, para você colocar uma marcha para baixo para fazer uma retomada de curva, ou ficar com um motor mais cheio na ultrapassagem, facilita também. Freio de estacionamento aqui, que é manual, e eu quero mostrar um detalhe para vocês também. Eu falei para vocês que ela tem sensor com uma parte aqui dianteira e traseira. Aí você se aproximando próximo de um objeto, ela vai aparecer aqui no painel, ó, apontando o alerta, tanto na parte traseira
como na parte dianteira. É um item de segurança que realmente favorece, ajuda para você ir no dia a dia. Temos também aqui a parte com consumo referente ao modo eco no modo de condução, modo normal e modo esporte. Aqui você consegue optar qual que você deseja. Modo esporte vai trazer um giro maior ao motor. Ela vai fazer a troca do sistema automático de uma maneira mais rápida, para que você fique com o motor mais cheio. E nós temos esse botão aqui com o sistema para você estar desligando ou ligando o sistema de tração e estabilidade do modelo. Lembrando que ela tem assistente de rampa e freio ABS com EBD e ABS. E bloqueio do diferencial traseiro. Ajuda em off-road ou em algum momento que você precisa. Essa parte aqui revestida em couro com a linha aparente do descansa-braço, que você tem todo esse espaço aqui no seu interior que você pode estar utilizando de alguma forma. O revestimento dos bancos é em couro na parte dianteira aqui, ó. Essa parte mais lisa, e como vocês veem, um detalhe creme e outro bege, tem essa diferença de cor, e todo pontilhado ao centro vindo até mais em cima. Aqui a parte lateral para trazer mais conforto, regulagem de altura do cinto de segurança, alças no teto e o quebra-sol com a opção do espelho. Você puxa, ele acende a iluminação aqui no teto halógena, tanto do lado do motorista como do lado do passageiro. Retrovisor é do tipo fotocrômico, ele vai diminuir o reflexo com um carro vindo atrás de você à noite com um farol alto. É um item de segurança interessante. Porta-óculos aqui na parte do teto, iluminação em LED, e aqui o botão que você consegue estar ligando e desligando o alarme volumétrico. Vamos supor que você queira deixar algo que se mova, ele não vai disparar o alarme aqui no interior do veículo. Isso é interessante. Porta-luvas, todo revestido em couro aqui, bem macio ao toque com a linha aparente. Esse botão SW4 aqui com inscrição cinza, você aperta, já abre esse porta-luvas que é menor, porém com ar-condicionado você puxa aquela trava ali e mantém climatizado uma fruta ou uma bebida para o seu consumo. E também um porta-luvas maior, que ele desce bem devagar, aqui tem mais espaço para você estar utilizando. Porta-copos aqui para o lado do passageiro, difusor do ar-condicionado com esse detalhe cinza, e aqui nós temos um tweeter e alto-falante do sistema JBL que tem a inscrição que depois eu mostro ali, e também essa alça. Na parte do painel, aqui é tudo com plástico rígido preto, e esse detalhe com a saída do ar-condicionado é em black piano com relógio digital. Facilita para você que está no campo ou não precisa da partida para dar uma olhada no relógio. E aqui o revestimento já é em couro com uma linha aparente bem macia ao toque. Aqui na porta do motorista, todos os comandos aqui são iluminados. Aí nós temos o detalhe aqui com 4 vidros elétricos com a função auto-down, ele sobe com um toque só, trava dos vidros elétricos, trava das portas, esse botão do rebatimento aqui elétrico da parte do retrovisor e também regulagem elétrica dos retrovisores interna, tanto do lado esquerdo e direito. Temos aqui porta-copos para o lado do motorista, o detalhe aqui que eu falei para vocês, a inscrição JBL aqui no alto-falante também, desse sistema de som que realmente tem boa qualidade, e aqui a alça para o motorista e a saída do difusor aqui com detalhe prata. Na parte do painel aqui, temos alguns comandos. Aqui é essa tecla que você consegue estar ligando e desligando o alarme referente ao sistema de estacionamento. Essa outra tecla Idle Up, que ela vai regular a marcha lenta para facilitar a partida em dias frios. Aqui para poder estar desligando a abertura da tampa traseira ou abrindo a tampa traseira mais embaixo. A tecla VIN, como eu falei para vocês anteriormente, e o botão DPF, que faz parte do filtro das partículas do diesel. Ele funciona de forma automática. Você vai perceber que o conta-giros do motor ele vai aumentar um pouco e ele vai demorar esse processo de 8 a 10 minutos. Ou ele aparece a mensagem ali referente ao DPF e você aperta o botão para fazer de forma manual. Mais abaixo aqui nós temos a abertura do cofre do motor e a abertura também do tanque de combustível. A sua direção continua sendo hidráulica, com ajuste de altura e profundidade. Esse detalhe cinza, toda a costura aqui bem aparente, com a parte em couro e aqui imitando igual o console central, parece um detalhe amadeirado cinza. Volante que é multifuncional, comando de som, comando de voz, atendimento de telefone celular via Bluetooth. Já aqui do outro lado direito, os comandos referente ao computador de bordo que você consegue estar utilizando. E aqui mais abaixo, referente ao sistema Toyota Safety Sense. Essa alavanca faz parte do ACC, que é o controle de velocidade de cruzeiro adaptativo. Vamos supor que você setou a velocidade ali a 100 km por hora e um carro à sua frente diminuiu a velocidade e você não percebeu. Ela vai se igualar automaticamente ao carro que está à frente. Isso traz muita segurança.
Esse outro botão, ativando ele, faz parte do sistema de mudança de faixa involuntária. Vamos supor que você não deu seta para o lado direito ou esquerdo, ela vai dar um alerta sonoro e visual para te avisar que você está saindo da faixa de rodagem, caso você esteja distraído, para poder estar retornando para a faixa de rodagem. E esse outro botão, você ativando ele, faz parte do sistema pré-colisão. Esse ele vai identificar pedestres, ciclistas e também veículos. E aí, no caso, numa situação de risco que você não viu algo assim de perigo à sua frente, ela também vai dar um alerta sonoro e visual para informar. E se você não tomar uma medida protetiva, ela vai fazer a frenagem automática para evitar que você tenha uma colisão com o veículo ou danos mais severos. Isso realmente facilita muito e traz muita segurança. As mudanças de marcha aqui no pedal shift através do volante, e aqui a parte do painel, iluminação branca, conta giros, arrefecimento do motor. Aqui nós temos um medidor do tanque de combustível que é de 80 litros e velocímetro. Aqui nós temos duas iluminações do lado do painel de 4.2, que tem aqui o modo de seleção que está o câmbio, temperatura exterior, a parte aqui com odômetro total, trip A, trip B e também consumo. Se você colocar para baixo, nós já temos aqui referente à autonomia, modo instantâneo também que ele aparece do combustível e quanto que você consegue rodar com o combustível que você tem no tanque. Colocando para baixo, referente a modo de economia para te ajudar na indicação em uma viagem, e colocando para baixo mais uma vez, comparação de consumo. Se você colocar para baixo, nós temos aqui a inclinação das rodas, facilita em off-road ou para você estacionar para não encostar na guia e ver o ângulo que você está das rodas, e colocando para baixo, velocímetro digital. Colocando para o lado direito, bússola de navegação informativa. Para o lado direito, mais uma vez, a parte aqui com a pasta com a rádio ou a música que você está ouvindo no aplicativo. Para o lado direito, mais uma vez, sistemas de segurança que estão ligados e desligados no veículo para você acompanhar. E essa aqui é uma pasta informativa. Tudo que é mensagem importante no veículo vai aparecer aqui. Cinto de segurança que não foi colocado, alguma coisa interessante. Aqui, pasta com configurações gerais. E você consegue ligar aqui o BSM, que faz parte aqui do sensor de ponto cego e sensor de tráfego cruzado no veículo. Esses foram os detalhes que eu mostrei para vocês do Toyota SW4 Diamond 2024. Eu vou deixar a ficha técnica desse modelo na descrição de vídeo. Caso eu não mencionei algo, você possa estar acompanhando lá depois. Deixa aí nos comentários o que você achou desse modelo. Muito obrigado mais uma vez por ter assistido um vídeo aqui no canal.